Deus, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, depois eu faço algumas considerações, já agradecendo a Deus, tributando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia. Já pude sentir a presença de Deus. Quando eu chego num culto, pastor Lindomar, que eu não choro, eu fico muito triste. Mas não é de chorar de tristeza, chorar na presença de Deus, né? Eu estava aqui, quando eu cheguei, sentindo desde o comecinho a presença de Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Você pode glorificar o Senhor? Tu és maravilhoso, meu Senhor. Glória a Deus. Gênesis 22, vou trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Você vai aí folheando, é bem facinho, né? O primeiro livro da Bíblia, vai glorificando Deus, exaltando ao nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Na tradução original, colocou Deus a Abraão à prova. O próprio texto, lá em Hebreus, vai explicar isso. Então, aqui colocou Deus a Abraão à prova, né? Então, provou Deus a Abraão. E disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Só até aí, poder sentar, obrigado pelo carinho. Pastor Lindomar, Deus abençoe, obrigado pelo convite. É uma honra sempre, os irmãos de tribuna, os obreiros aqui. Bom te ver com saúde, né? Bom te ver firme, de pé. Quando me informaram, o pessoal de casa todos preocupados, eu me lembrei de uma palavra profética que Deus falou contigo aqui me usando. Aí eu falei para minha esposa, ele não, ele vai continuar vivendo, porque vai viver as promessas de Deus ainda. Deus te abençoe, viu? Todos aqui, Deus abençoe. Pastora Vilcelene, a Sara Rúbia, Ana Carolina, né? Todos. Trago aqui também um abraço do meu pastor, da pastora, toda a sede. Minha voz vai ficar falhando um pouquinho, viu, irmãos? Não tem problema não, porque a gente tem uns 20 dias que está ministrando, quase todos os dias. O pastor, nosso pastor, hoje está encerrando o projeto de vida. Deus abençoe a nossa sede, né? Filadélfia está em encerramento hoje e o nosso pastor Francisco está pregando a palavra de Deus. Eita, glória a Deus, né? Para mim é muito forte falar isso, porque a medicina tinha condenado o nosso pastor para pregar, era só palestrar. Mas ele já está pregando com voz de trovão, ainda está melhor do que antes. E só está com 40%. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Glorifica a Deus também pela excelência da igreja, deste lugar. Tudo que a gente vai fazer para Deus tem que ser com excelência. Comentei com o meu pastor, Lindomar, que toda vez que eu chego aqui eu vejo uma coisa diferente. Deus é Deus de coisas novas, né? Toda vez eu vejo um detalhe que eu gosto, de novidades. Então está aí. Amém, irmãos? Amados, eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações, algo que recebi do Senhor. Da outra vez que eu estive aqui foi muito difícil, porque eu trouxe uma palavra, um decreto de Deus. E muitas pessoas dentro da minha casa se levantaram contra a minha pessoa. Quero dizer algo para você. Quando um profeta falar o que é de Deus, pode ser o que for. Receba. E o meu pastor disse, Wagner, eu lembrei daquela palavra no UTI, quando o próprio Deus me visitou. E disse, eu estou cancelando o decreto. Forte, meu pastor. E nessa noite eu venho trazer uma palavra do Senhor aos corações. Eu coloco um tema. O tema nunca pode ser mais importante que a mensagem, irmãos. Tem pessoas que não esquecem
do tema, mas se esquecem da mensagem. O tema é só uma referência, né? Um vetor, uma direção que a gente entende a palavra de Deus. E o tema que Deus me deu para essa noite, nessa mensagem, esse projeto, né? Igreja no novo tempo de Deus, né? A igreja no novo tempo de Deus. Vai cooperar com essa leitura aqui. Diga comigo, o pedido é estranho, mas a voz é de Deus. Diga, o pedido é estranho, mas a voz é de Deus. Amados, o texto diz, depois dessas coisas, começa dizendo, depois desses acontecimentos, Abraão, filho de Tera, chamado de Harã, da terra do seu tio. Você conhece a história, Gênesis 12. Vou falar bem baixinho do jeito. O pastor disse que também está ajustando o som, eu entendo essas questões. E também a minha voz tem que cooperar, para que você entenda a palavra. Mas a Bíblia diz que no chamado de Abraão, Gênesis 12, Deus faz uma promessa a ele, se ele saísse da terra dele e fosse para o lugar que Deus estava determinando, e iria lhe mostrar, Deus o abençoaria soberanamente. De uma forma que todas as nações da terra seriam benditas nele, na fé que ele teria de disposição ao Senhor. E ele saiu, e Abraão é conhecido como edificador de altares. Ele chega na terra de Siquém, levanta altares. Ele chega na terra de Betel e é acostumado a levantar altares ao Senhor. E Deus havia feito uma promessa, e ele era estéril, velho, ainda sua mulher estéril, ele é já avançado em idade. E aí Deus cumpre a promessa, nasce Isaac, porque Ismael não era o filho da promessa, era um arranjo do homem. Espere Deus concluir a obra que ele falou que ia fazer na sua vida. Espere Deus executar. Não adianta os processos, não. Amém? Fala para o irmão que está do lado. Não adianta o processo, não deixa Deus fazer no tempo dele. A igreja vivendo no tempo de Deus é melhor. Amém? E aí Deus faz com que já um homem de 100 anos e uma mulher de 91 anos gere um filho. E a Bíblia diz agora que depois desses acontecimentos, Deus colocou Abraão à prova. E eu ficava perguntando, por quê? Depois de 42 anos aproximadamente de relacionamento, Deus coloca um homem que ele chama de meu amigo à prova. Eu entendo, lendo, estudando a palavra de Deus, que o tempo passou desde que Isaac nasceu e parece que Abraão se envolveu com um milagre e foi esquecendo aquele que executa os milagres. Não se ouviu falar mais de altares, mas a Bíblia diz que Abraão fazia banquetes agora. Eu quero que você entenda algo em relação a Deus. Deus é Deus de altares e não de banquetes. Romanos, capítulo 14, 17, a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia! E aí Deus faz um pedido que contraria a lógica do próprio Deus, no relacionamento que ele tinha, na experiência que Abraão tinha com esse Deus. O Deus que quer a vida e gera vida onde há esterilidade, agora pede a vida que ele gerou para a morte. Não faz parte do caráter de Deus. Levíticos 20, do 1 ao 5, vai explicar que Deus proibiu o assassinato, o sacrifício de crianças para qualquer tipo de divindade, qualquer espécime. E disse, não ofereça os vossos filhos a Moloque. Agora, como é que Deus pede uma coisa tão ilógica assim? O que é que Deus estava querendo de Abraão? Eu fico impressionado com isso. Como que Abraão, de pronto, respondeu a isso? Eu estava vindo para cá e o Espírito Santo falou comigo, diga-me o povo, diga-me a igreja, que eu vou começar a fazer uns pedidos estranhos para eles esse ano. Eu me lembro que um dia eu estava no meu ambiente de trabalho, trabalhava numa empresa muito grande, uma multinacional, consegui galgar umas posições muito elevadas ali,
pela minha potencialidade, era muito elevado em relação ao que eu podia ser. Deus me levou mais além, muito mais além do que eu me sentia capaz. E eu me lembro que, sentado numa mesa, um dia Deus falou assim: eu quero que você procure o RH e peça demissão. Eu relutei ali, comecei aquela semana contristar, fiquei muito contristado. E havia um projeto para que eu fizesse uma implantação de um produto fora do país. O pastor Lindomar não sabia de nada, só a nossa família sabia. E no auge, no ápice da minha carreira profissional, ainda aos 28 anos de idade, Deus me pede minha vida profissional. Eu relutante com relação a isso, Deus falou comigo: não foi eu que te dei. Tu mesmo disse que não tinha capacidade de chegar a esse nível. Não foi eu que gerei isso para você. Só que a pressão na família era muito grande. Meus pais diziam: meu filho, tu não pode fazer isso. Tu investiu muito tempo, tu é pai de família, ia nascer outra filha minha naqueles dias. E eu fiquei ali, e nós tínhamos uma trimestral, o pastor Francisco passou algumas relações de nomes que ele ia apresentar ao presbitério. Eu não estava na lista porque eu ia viajar, eu ia sair do país. Era muito difícil para o pastor me levar ao presbitério e eu depois abandono. Vou para outro país, não como missionário, mas como empreendedor, empregado de uma multinacional. E fui orar e meu coração começou a queimar, porque eu comecei a entender que aquela voz era realmente a voz de Deus. E quando você tem intimidade, você consegue ouvir a voz de Deus. Aquilo que parece estranho aos homens conforta o teu coração. Eu comecei a sentir uma paz muito grande, mas aí depois eu comecei a sentir outro sentimento. Falei: mas agora eu vou. Porque a pressão da família, a pressão das necessidades como um homem, pai de família. Já o tempo chegando, chega a trimestral, e eu olho para aquela lista de presbíteros, eu não estava nela, e pensei: bom, eu não posso estar no plano de Deus se não estou no plano do meu pastor. Falei com Deus: Pai, se o Senhor me levar ao presbitério, eu sei que não mereço, mas eu quero um sinal de que o Senhor me quer na obra, que eu sou importante para Ti, que eu tenho um ministério, tenho um chamado. Eu me lembro que na trimestral o pastor Francisco sempre pregava, ninguém havia pregado na trimestral, tu lembra? Ele leu a mensagem e não dava conta de pregar. Eu na porta chorava. Teve um irmão que se aproximou de mim, irmão Jorginho. Lembra do irmão Jorginho, magrinho? Da sede, irmão Jorginho, bem magrinho. Ficava sempre na porta. E eu não estava na lista, mas ele ficou sabendo ali que eu estava ali os últimos dias. Ele falou: então fica. Ele sabia que eu era apaixonado por ficar na porta. Tem gente que acha que ser diácono é uma coisa que não é boa, ou então é o primeiro passo de uma carreira profissional. Irmão, entenda, aqui é ministério, não é uma carreira profissional. Eu ouvi alguém certa vez dizer: por que já levou o rapaz a pastorado? Ao pastoreio? Mas quem disse que tem que passar por tudo quanto é degrau? Não é uma carreira profissional. Filipe morreu como diácono, os maiores obreiros da história da igreja na terra. Eu era apaixonado por aquilo, falar com o diácono para mim é uma coisa extraordinária. Eu fiquei na porta, o Jorginho falou: pastor, irmão Vaguinho, chamava irmão Vaguinho, fica na porta. Eu fiquei na porta chorando, pensando: é a minha última vez. Porque naquela semana eu tinha que já preparar a viagem, essas coisas todas. E eu chorava. Não era da presença de Deus, aquela era tristeza, pastora. Eu não fui escolhido. Tem gente que fica triste quando Deus escolhe ele. Tem uns que choram porque há uma perspectiva de não ser escolhido por Deus. Naquela hora o pastor disse: olha, nunca aconteceu isso, eu não vou pregar. Deus me deu uma mensagem, falou que não é para mim pregar. E aparentemente ele franqueou, né?
para não ter aquela coisa. A gente é obreiro, mas tem aquele negocinho, não tem? Aí eu disse, quem que Deus deu a palavra, levanta. O pastor Lindomar já estava de pé, quando ele virou. Tinha uma semana que Deus tinha falado contigo, foi? O pastor prega aquela palavra poderosa, ungida. E naquela noite eu escuto uma voz dizendo, eu chorava, pastor Lindomar ali. Escuto uma voz dizendo, bem alto, Vaguinho! Ei! Tu está na minha lista! O teu lugar não é lá! O teu lugar é aqui! Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus, que é fiel. Aleluia! Irmãos, eu sou rico? Não. Não é isso. Eu sou cuidado por Deus. As pessoas querem um tipo de riqueza, de fama, de sucesso, de prosperidade, fazem projetos. E aqui eu estava ouvindo alguém louvando a Deus, dizendo, eu abro mão dos meus projetos pelos seus. Eu entrego meus projetos nas tuas mãos. Se alguém falou para mim, pastor, olha pelo meu projeto aqui, chegou com a cartinha na mão, se você quiser ler, pode ler. Eu fiquei curioso. Gente, crente é um bicho curioso, né? Ainda mais pastor. Ele pode ler? Pode. Nunca ninguém falou. A gente geralmente fala assim, coloca aí. Né? O senhor ora, mas não. Aí eu peguei a cartinha da irmã, abri, não tinha nada. Eu falei assim, irmã, ela está brincando comigo. Eu falei, irmã, mas o senhor não escreveu nada? Não, é porque esse ano eu resolvi fazer um projeto diferente. Eu falei para Deus, escreve a minha história. Isso é fé, aplauda o Senhor Jesus, que coisa linda. Escreve. Não é fácil ouvir pedidos como esse da parte de Deus. Esse ano muita gente, eu não estou dizendo levianamente, não todos, estou falando de chamados específicos. Muita gente, Deus vai falar com você do mesmo jeito que falou comigo. O ministério vai precisar de você. As almas vão precisar de você. Teu pastor vai ter que contar contigo. O reino está te convocando. O rei está te alistando, aleluia. Esse ano você vai dizer, o pedido é estranho, mas a voz é de Deus. Abraão de pronto, porque ouviu e entendeu que a voz era de Deus. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Não dá para ouvir Deus falar se não tiver criado um relacionamento com Deus. O que eu acho lindo em Abraão não é o milagre que Deus fez em gerar Isaac. Isso é extraordinário. De um velho de 100 anos, sua mulher estéril, 90 anos, com 91 ela dá à luz. O que eu acho lindo em Abraão é o relacionamento com Deus, ao ponto de Deus chegar a chamá-lo de amigo. Abraão, Isaías 41, 8, a Bíblia diz, Deus mesmo declara na boca do profeta, na voz do profeta, Abraão, meu amigo. Tem um tipo de pedido que Deus não faz para qualquer um. Às vezes você fica perguntando por que Deus está me pedindo isso e não pede para o outro. Por que Deus me pede esse tipo de comportamento e não fala para o outro? Por que Deus me pede coisas que não pede para o meu irmão? Você já parou para pensar? Quanto mais você vai subindo no nível de intimidade com Deus, mais os pedidos de Deus começam a mudar. E as pessoas não entendem você, nem precisa falar. Se Abraão fala para Sara, como é que ela ia entender? Ele diz, não, meu bem, que o pedido é estranho, mas foi Deus que falou. Mas como é que pode um negócio desse, nosso único filho?
Ia dar maior confusão. Tem coisa que você tem que fazer rápido, quando Deus te pede, faça rápido. Aleluia. De madrugada, abordou o jumentinho, cortou a lenha, pegou 2 dos seus servos. Foram 3 dias de viagem, andando. Eu louvo a Deus porque eu ouvi algo aqui extraordinário. A igreja não pode parar. A direção da igreja são os montes de Deus, lugares altos da fé, da unção, do poder. Você não pode, olha para o seu irmão e fala, não é hora de parar. Diga para ele, não pare. A igreja caminhando, aleluia. E Abraão é um símbolo da igreja, por quê? Porque ele é o pai da fé. E Tiago usa ele como exemplo no capítulo 2, a partir do 21. Abraão creu, isso foi imputado a ele por justiça. Então, nós também como igreja devemos crer. Se Deus está falando, vai andando, caminha. E a Bíblia também confirma isso, no Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, mas vai andando. Não é fácil. Carregar algo precioso não é fácil. Todo mundo quer roubar. Irmão, vai para cá. Sabe, o empresário amigo meu, ele disse, olha os relógios que eu tenho legais. Tudo original. Aí eu achei abriu aquela maletinha, aí do lado tinha uns relógios, uma caixinha assim, tudo parecido. Eu falei, rapaz, e essa aqui da caixinha? Eu falei, isso aqui não é original não, isso aqui é do Paraguai. Mas por que não? Isso aqui eu saio na rua. Né? O cara tem réplicas perfeitas, esse aqui é para sair na rua, se roubar. Quando você tem uma coisa preciosa, todo mundo quer pegar, quer roubar. E para tu defender isso, você é ferido muitas vezes. Para guardar a semente preciosa da palavra no seu coração. E andando e semeando isso, custa caro. As pessoas vão dizer que você é fanático, que você é lunático. Irmãos, eu sofro uma pressão muito grande no meio evangélico que eu estou vivendo, porque Deus tem me mostrado coisas diferentes, as pessoas não aceitam o que eu falo. E eu digo para eles, eu não posso carregar essa semente de qualquer maneira, porque ela é preciosa demais. Eu não posso fazer isso de qualquer forma, porque essa semente vale muito. E aí vem as feridas, vem os ataques. Mas a gente não para. Vai semeando, vai sangrando, vai semeando, vai sangrando, aleluia, vai chorando, mas não para. Não é hora de você parar. Segura a semente aí da fé, da esperança, porque aquele que semeia com lágrimas vai voltar com o júbilo de alegria, colhendo os seus molhos, aleluia. Sabe o que o Espírito Santo me fala? Quem semeia diferente e semeou diferente esse tempo todo, vai ter uma colheita esse ano de 2021. Irmãos, eu estou falando para vocês, debaixo do sangue do Cordeiro, eu estou vendo coisa grande aqui. Nós vamos ter que arrumar banco para essa igreja. O povo sabe onde tem a semente preciosa, aleluia. Sabe, pastor Lindomar? E aí agora é hora de quem semeou com tantas lágrimas colher os molhos. O mundo vai estar em caos, mas a igreja vai estar em festa. E Deus vai fazer o prenúncio do que vai haver, aleluia, na glória, nas bodas. Crise na terra, caos na terra, Cristo no céu, glória de Deus, aleluia. O homem saiu bem cedo, cortou a lenha, preparou o jumentinho, chamou os servos, colocou Isaac ao seu lado e foi a Moriá. 3 dias de caminhada. Tem gente que acha que a coisa com Deus é rapidinho. São aqueles que, eu chamo de os apressadinhos da fé. Acha que as coisas acontecem de uma hora para outra. A geração micro-ondas, fast food. Camarada nem nasceu de novo, já quer ser pastor.
Tem uma geração dessa. Chegaram para mim esse dia para trás e falaram, pastor, alguns jovens falaram, pastor, como é que a gente faz para ser pastor? Não, porque eu estou vendo aí na internet cheio de obreiro, pastor, cara pregando, ordenado, missionário, pastor. E eu perguntei para ele, o que eles estão pregando? O que eles estão vivendo? Porque além da mensagem ser autêntica, ela é autenticada com a vida de quem prega. Além de você pregar a verdade, você tem que vivê-la. Além de você pregar o caminho certo, você tem que andar nele. Além de você pregar a vida, você tem que ter essa vida na sua vida. Além de você mostrar o caminho de Deus para as pessoas, você tem que chegar até Ele. Tem um encontro com Ele. Se eu não sou convertido, quero converter. Se eu não sou liberto, quero libertar. Se eu não tenho certeza da salvação, quero ser um agente de salvação. Como? A Bíblia diz que eles chegaram até o monte, no supézinho do monte. Abraão aborda-se, desce do jumentinho, prepara a lenha, coloca nas costas de Isaac. Isso é uma tipologia muito linda, porque Isaac agora vai subir o monte com a lenha nas costas. Abraão toma agora o fogo na mão, porque ali em cima não dá para fazer fogo, tem que ser embaixo. Tem gente que quer chegar no topo da unção, pastor, num culto como esse, já pegando fogo, é muito difícil. Você trabalhou o dia inteiro, é o patrão, o cliente, né? Um desentendimento, uma desavença, no trânsito, alguma coisa. Dia a dia, pandemia, as notícias. Você chega na igreja, aí está meio embaixo, na presença. Mas tem fogo nas mãos, começa a subir. À medida que você vai subindo, o fogo vai aumentando, aleluia. Você vai andando, vai subindo, a glória vai vindo, aleluia. Aleluia. A igreja tem que caminhar com fogo nas mãos. Não outro cutelo. Cutelo é a arma da execução. Se você ouviu o chamado, entendeu que o pedido era estranho, mas a voz era de Deus, você tem que estar disposto a matar. Se você respondeu a voz de Deus para a igreja num novo tempo, então você tem que começar a viver esse novo de Deus. Sabe qual é o problema nosso? Como igreja, na nossa geração, fala como um todo. A gente diz, e a gente conhece a Bíblia, e a gente recita, segundo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí a gente quer viver o novo de Deus, mas com uma criatura velha. Para viver o novo de Deus, a criatura tem que ser nova. E para a criatura ser nova, tem que estar em Cristo. Só tem um jeito de Deus fazer você novo em tudo: estar em Cristo. E é interessante porque em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz, 16, que nós somos o templo onde Deus habita. Deus está em nós. Uma coisa é Deus está em nós, outra coisa é nós estarmos nele. Como é isso, pastor Wagner? Uma casa pode ser limpa, vir a presença do Espírito Santo para ela, mas se esse homem bagunçar com a casa, o Espírito Santo é sensível, ele sai. Então, para que você tenha essa imersão em Cristo e Ele em você, tem que ser uma sinergia. Você tem que estar nele e ele tem que estar em você. Como é isso, pastor Wagner? Ele tem que estar no seu comportamento, na sua fala, no seu linguagem, no seu vestido, no seu fala, no seu andar. Ele tem que estar em você. Ele tem que estar na sua mensagem. Ele tem que estar no seu louvor, aleluia. Tem que estar no teu carro, na tua casa, na tua sala, aleluia. Ele tem que estar na igreja, não pode faltar. Xaramanagachai, aleluia. E você tem que estar nele. Como é isso, pastor? Você tem que ser membro desse corpo espiritual. Não basta você ser crente, você tem que ser cristão, salvo e enxertado, aleluia, em Cristo. Amém? A oliveira verdadeira.
E isso não é uma coisa que você fala, isso é sobrenatural. Você sente a presença dele, você sabe que você está com ele. Paulo explicando para alguns incrédulos sobre Jesus. Eles não estavam entendendo o que Paulo estava falando. Atenas, Areópago. Atos 17, 25, Paulo diz, começa a falar para eles, esse Deus que vocês adoram, esse desconhecido, eu conheço ele. E alguém diz, como é que ele existe? Como é que a gente vai ver ele? Não é uma imagem, não é um ser mitológico, não é nada disso que se possa ver. E Paulo diz, não, ele é diferente. Nele nós nos movemos, nele nós existimos. Nele nós somos, aleluia, aleluia. Nele nós somos uma igreja poderosa. Nele nós somos uma igreja gloriosa, graciosa. Nele, aleluia. Nele nós somos igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Só tem como ser igreja nele. As pessoas estão nos institutos, seminários teológicos, mas não estão nele. As pessoas estão nas igrejas, mas não estão nele. E Paulo dizendo, nele nós nos movemos. Por isso que é difícil, pastor, direcionar um povo nessa geração. Porque eles não entendem. Você dá o comando, eles não estão nele. Porque não há vida fora do corpo. Se o membro estiver fora do corpo, está morto. É braço, é pé, está fora, morto. Às vezes o corpo está vivo, mas o membro está morto. Diga comigo, para estar vivo, tem que estar no corpo. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Tem que estar na igreja, tem que ser igreja, aleluia. E ele fala algo interessante para os seus servos. Ele aborda os seus servos, coloca a corda do jumento nas mãos dos servos e diz para eles, fiquem aqui, porque eu e o moço vamos subir. Agora já não era Isaac, era o moço. A intimidade de Abraão agora começa a mudar de lugar. Aquilo que era só de Isaac começa a ser transferido para Deus. A entrega de Abraão começou lá no pé do monte. Já era o moço. Não era Isaquinho. Era o moço. Vai falar, não é a minha empresa, não. Você vai começar a falar, aquela empresa. Meu salário, não. Você vai começar a falar, aquele salário. Aleluia. Tem alguém que já está entendendo o que Deus está falando. Alguém vai dizer assim, porque tem coisas que colocam-se no coração da gente, elas entram, infiltram no coração da gente, que tomam lugar de Deus. Pouco a pouco. E a gente não percebe. Os anos vão passando, os banquetes vão trazendo tanta alegria e tanta acomodação, que a gente não percebe que aquilo está roubando o lugar que é só de Deus no nosso coração. Aí Deus tem que fazer essa troca. Daqui a pouco você não vai falar meu carro, vai falar aquele carro. Aquela casa. Aquela faculdade. Aleluia, aquele curso. Porque a gente está fazendo um projeto pedindo, mas eu vim aqui falar para você que Deus também está querendo. Eu vim aqui falar para você, sei que você tem um projeto, mas Deus também tem, aleluia. Eu disse para Deus esses dias, estava em Salvador, nós tivemos uma oportunidade de emprego muito grande, não emprego, empresarial. E é interessante, pastor Lindomar, que às vezes Deus libera uma palavra profética só para nos colocar na contramão da vontade dele, para ver se a gente vai. Aí você pensa que é Deus. Porque os pensamentos de Deus, Isaías 55:8, a gente sabe que são muito mais altos do que os nossos.
assim como as nuvens estão muito mais altas do que a terra. Só que para viver isso é complicado, você entender. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que as coisas de Deus são como enigmas, uma visão no espelho. Existem enigmas de Deus. E esses enigmas de Deus preparam a gente para decodificar a vontade dele. E quanto mais você decodifica esses enigmas de Deus, mais intimidade você tem com ele. Mais afinidade você tem com ele. Mais ajuste fino na presença de Deus você entende, você tem. Aleluia, glória a Deus. Eu estava em Salvador com o seu Elmo Engenharia, muito famoso, muito grande em Salvador, região Nordeste. Não sei se o senhor já ouviu falar, Elmo Engenharia, construtora. E eu fazia negócio com ele no ramo de cosméticos, com a esposa dele, Jaque Janine, 58 salões de beleza no mundo inteiro. Eu nunca imaginei que estaria naquele lugar, mas Deus havia usado uma profeta, uma profetisa, dizer, você vai ficar, ela tinha dito, você vai ficar numa mesa com um monte de gente ali, e eu vou, naquele dia, te revelar coisa grande. Eu estou naquela mesa com aqueles camaradas, o camarada falando para mim, eu vou investir em você. Eu fiz uma proposta para ele na casa de algumas centenas de reais. E ele fez uma proposta, não, eu estou falando para você disso não, rapaz. Eu estou falando de milhares. Comecei a tremer, falei, a bênção chegou. É o Isaac que nasceu, ó glória. Me segurei da cadeira, tentando me controlar, pegando o copinho de água. Quando eu vi aquela proposta, os advogados na mesa, pastor não foi beber água, começou a tremer. Eu falei, ele falou, o senhor está bem, meu querido? O senhor está bem? Está sentindo? Eu estou ótimo, meu filho. A bênção chegou, é a mesa. Sabe daquela reunião, vou para o hotel, pastora na merda, nós estamos felizes. Falei assim, dá até para a gente agora abrir uma igreja e manter a igreja. Ai. Irmãos, ninguém consegue mexer e manipular o emocional de Deus, porque não tem esse negócio de emocional, Deus é espírito. Ei, Deus, agora nós vamos, eita meu bem, agora, ó, na pancada só nós levantamos a igreja, e fazemos uns projetos. Nós vamos levantar a sede, depois nós vamos, coisa, não, mas para levantar a nossa aqui em Salvador primeiro. Aí estou no hotel, o pastor Edson liga, pastor Wagner, o senhor está na onde? E aquele homem quase não me liga, irmão. Eu já senti uma coisa estranha. Rapaz, estou aqui em Salvador. Quando eu ia contar o testemunho para ele, ele disse, volta logo. Deus mandou tu correr, volta, foge. Eu falei, meu Deus. Que pedido estranho. A Messa me viu ficar branco, e quando eu começo a ficar branco é um sinal muito forte da parte de Deus. O senhor está rindo, está com a máscara, mas eu sei. Eu fiquei branco, pálido. Comecei a falar, meu Deus, eu mandei os advogados vamos fazer o contrato. Ele falou assim, nós vamos começar com 100? Vamos falar de 100, né? Aí eu liguei para o meu povo lá em São Paulo, não, essa semana nós não tem 100 não, mas nós 50. Eu falei, vamos começar devagar, vamos começar com 50. Vamos fazer 50. Eu falei, não, então vamos fazer 5 contratos de 50. Aí eu comecei a pensar naquilo, falei, como é que eu vou embora, deixar isso aqui para trás? Diga comigo, o pedido é estranho, mas a voz é de Deus. Falei com a mulher, ela falou, então já estou indo. Falei, minha filha. Aí eu falei, vamos amarrar pelo menos um contrato. Conversei com ele, fiquei com um. Coloquei aqui na bolsa. Ele falou, mas ficaram todos, mas eu não podia deixar o homem na mão. Né? Como Saul disse para Samuel, o povo estava querendo ir embora. Não podia deixar o povo na mão. Eu peguei e falei, ó, seu Elmo. Eu contei a história para ele. Ele falou, rapaz, eu não acredito nesse negócio de Deus, não. Mas a partir de hoje eu começo a acreditar. Como é que tu larga um tanto de dinheiro desse? Porque alguém falou que Deus falou. Eu começo a acreditar nesse Deus. Porque se você, às vezes, irmãos, vai para cá. A história diz que Spurgeon estava pregando em algum lugar e alguns amigos se encontraram em Londres. E esse
Lloyd Jones disse que era o amigo ateu dele. Acho que o pastor Tomás já ouviu falar nessa história. E ele queria conversar com esse amigo ateu, mas o amigo ateu não queria conversar porque Spurgeon ia pregar. Lloyd Jones ficou impressionado. Como é que pode um ateu querer ouvir um homem de Deus pregar a palavra de Deus? Se ele é ateu, ele não acredita. Aí ele questionou com ele: rapaz, mas tu não é ateu? Eu sou. Tu não acredita em que Spurgeon prega? O ateu olha para ele e diz: mas o Spurgeon acredita. Sabe o que acontece? Olha para mim. Sabe por que a Marvel, a DC, as empresas de entretenimento mundiais são mais conhecidas do que a igreja hoje? Porque essas empresas, elas pregam uma mensagem mentirosa como se fosse verdade. Os lugares mais visitados, mais assistidos são os centros de entretenimento do mundo, que mexe com a fantasia, manipula as emoções das pessoas, os artistas. Esse dia alguém falou assim: mas o homem de Deus não pode ser conhecido. Quem falou que não? A Bíblia diz que multidões viam ver João Batista batizando na Judéia, pregando raça de víbora. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E multidões ouviam o homem pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. O homem mais famoso da sua época era João Batista. Do tempo de Jesus, o homem mais famoso não era César, não era Pilatos, nem Herodes, era Jesus de Nazaré. Por que esses que mexem com entretenimento conseguem atrair a atenção das pessoas? Eu vejo pessoas às vezes falando que saíram chorando em lágrimas das sessões de cinema. A pessoa sai chorando, impactada com o filme. Porque aqueles artistas pregam uma mentira como se fosse verdade. Muitas vezes a igreja prega a verdade como se fosse mentira. Nem a gente mesmo acredita nela. Naquela hora eu me lembrei dessa palavra. E é como se eu tivesse tendo que tomar uma decisão. Eu subo atrás do cordeiro, eu fico com o jumento. Estão gravando, me perdoe a expressão, não quero ser indelicado, mas agora é hora de Deus separar dois tipos de igreja: os que vão atrás do cordeiro e os que ficam segurando a cordinha do jumento. Lá embaixo. Aqueles dois servos que ficaram com o jumento não eram servos de Deus, eram servos de Abraão. Tem um tipo de pessoa, crente que estão nas igrejas hoje, que não vai aguentar a pressão nesse ano. São servos dos pastores. Quando Deus começar a fazer os pedidos estranhos, não vai dar conta não. Vai falar: eu quero ficar aqui com o jumentinho. O jumento é um tipo de animal servidor, mas que tem a ver com a coisa material. Vai ser uma hora da igreja decidir se vai ficar com o jumentinho da vida empresarial, profissional, ou vai subir atrás do cordeiro. Não estou falando que você vai abrir, todo mundo abrir mão do emprego, do salário. Vamos fazer isso que fizeram em Tessalônica, não. Estou falando de outra coisa. Estou falando de colocar em primeiro lugar. Agora é a hora de subir o Moriá. Priorização do reino. Essa é a hora. Irmãos, nós estamos passando mais tempo atrás das coisas que Deus já garantiu do que atrás do reino dos céus. Jesus está falando para rapaz, Mateus 6, ele está dizendo: isso aí já está tudo garantido. A roupa, o sapato, a comida, já está garantido tudo isso aí. Onde você vai morar, o carro, irmãos, a faculdade já está garantida. A tua vida profissional está garantida. O que Deus está falando para você: garanta o reino em primeiro lugar. Vai atrás do reino em 2021, pelo amor de Deus, esse é um novo tempo, Deus está chamando você, aleluia. Busque o reino em primeiro
primeiro lugar. E essas coisas eu garanto, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Vai colocar no meu projeto uma casa, um carro, irmão. Deus está fazendo a seleção, Deus está selecionando aqui. O jumentinho da casa, do carro, do emprego. E Deus vai fazer o pedido estranho para ele. Rapaz, vem na madrugada orar. Isso é um pedido estranhíssimo, irmão, para muita gente. Pastor Lindomar, o senhor vai... Lembra dessa palavra. O senhor vai viver isso. É profética. Vai ter gente pedindo a chave da igreja para orar. Deus vai fazer um pedido para ele. Ele fala, eu não vou ficar com o jumento, eu vou subir. Eu vou subir. Está entendendo? Está entendendo a mensagem? Esse ano, essa igreja vai ficar cheia na madrugada. Eu estou vendo um bocado de gente subindo. Porque tem gente que não vai subir, porque ele vai até a voz do pastor. E quando o pastor pede uma coisa desagradável, ele não vai, ele fica. Ele prefere segurar o jumentinho, guardar o bichinho, né? Não é verdade? Porque são servos de homens. Quando o pastor está, ele está. Quando o pastor não está, ele não está. Mas tem outro tipo de pessoa que tem afinidade, amizade com Deus. Quando o pastor fala, irmãos, é um tempo de orar na madrugada. Ele já sabe que Deus já falou com ele também. É só confirmação. Eu falei lá para minha mulher, é tempo de orar. É tempo de buscar. É tempo de subir na unção. Crescer na palavra, na santificação. Aleluia. Deus agora vê Abraão subindo ao lado do seu filho Moriá. Eu creio que Deus se alegra. Você conhece a história? O menino faz uma pergunta para o pai. Eu estou vendo que ele começa a se preocupar. Porque ali haviam 2 sacrifícios. O de Abraão e o de Isaac. Isaac começa a perceber que tinha uma coisa errada. Cadê o cordeirinho? Estou vendo aqui, pai. A madeira, a lenha, o fogo, o cutelo. Para o holocausto, mas cadê? Cadê o cordeirinho? Cadê o cordeiro? O mundo está olhando para nós, vou fazer uma aplicação, o mundo está olhando para nós, está perguntando, no meio dessa crise toda, incertezas econômicas, incertezas sociais, políticas, onde está o cordeiro? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, meu querido, onde está o cordeiro? Chegou a hora da igreja assumir a posição e mostrar para essa geração, nós sabemos onde o cordeiro está. A igreja tem essa resposta, aleluia. Isaac não tinha, mas a igreja tem, aleluia. Onde está o cordeiro, aleluia. A igreja sabe onde ele está, aleluia. Aplauda o Senhor, a igreja tem a resposta, aleluia. Encerra a mensagem. Abraão começa agora, sobe no topo do monte. Começa a preparar o lugar de holocausto, de sacrifício. O menino está desconfiado. Abraão tinha uma outra coisa que o menino não viu. A corda. Eu vim aqui não para pregar como avivalista, mas como profeta. Tudo que eu falar aqui, eu não peguei esboço. Hoje alguém me parou na igreja, eu estava saindo da oração. Alguém me parou, a oração da tarde. Falou, pastor, Deus manda falar para o senhor, não sei onde o senhor vai. Mas quando o senhor for pregar, esquece os esboços. Esquece tudo. Chega lá e fala o que Deus mandar. Essa corda aqui, que o Espírito Santo me fala o que é. Corda é amarrar as mãos com a corda, é neutralizar, dominar. É rendição, não tem mais jeito. Depois que amarrou, já era. O menino era novo, o pai era velho. Se aquele menino quisesse subir naquele... Quem disse que Abraão estava com de correr atrás daquele menino? Os estudiosos dizem que, como Sara, ela gerou com 91, morreu com 127, entre 36, 17 e 36 anos. Um velho de 136 anos, pegar o menino na carreira, em cima do monte, não pegava de jeito nenhum.
Então Abraão tinha que tirar o Isaac do coração, mas Isaac tinha que dizer: o sacrifício sou eu. Subir no holocausto, voluntariamente. Sabe o que significa? Deixar Deus te dominar por completo. Abraão aqui é uma figura tipológica de Deus. Isaac, você sabe, um tipo de Cristo, de Jesus, que foi sacrificado, que subiu com a lenha nas costas, o madeiro até o Gólgota. E 3 pessoas se sacrificaram agora. Uma tipologia: Abraão, Isaac. E Deus estava esperando a sua vez. Deus não tinha tempo para que Abraão corresse atrás do menino. Então Deus contava também com Isaac, o sacrifício voluntário. Você viu no começo que Deus pediu um holocausto, mas você viu o que Abraão falou para o pessoal que ficou com ele lá embaixo, o jumentinho ficou lá? Deus diz: oferece Isaac em holocausto para mim. E Abraão disse para o menino: eu e o moço vamos adorar lá em cima, e depois de adorarmos, haveremos de voltar para vós. Não tem que ser holocausto, mas é adoração. Esse ano Deus está nos ensinando o prazer de vir à igreja, não para um sacrifício, uma coisa pesada, desgastante, calcifante, uma carga. Mas a gente está aprendendo a adorar com prazer. Nossa, a porta da igreja ainda está aberta. Vamos adorar o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos até a casa dele. Não estou falando de holocausto, Abraão está falando de adoração. Troque o seu sacrifício pesado pelo prazer de adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo: não é sacrifício. Diga comigo: não é sacrifício, é adoração. Ei, aleluia. Deus agora na figura, assim como ele fez com Jesus, cordeiro que foi morto antes da criação dos séculos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a seguir. Jesus se entregou voluntariamente. Pilatos disse para ele: tu não sabe que eu tenho poder para tirar você daqui? Para te dar liberdade, também para te matar? Jesus olha para Pilatos e diz: nenhum poder tu teria sobre mim, se do céu o Pai não tivesse te dado. Sacrifício voluntário. Ninguém pegou Jesus na marra, ele se entregou. Nesta noite eu vim aqui falar para vocês, Isaac de Deus, é hora de subir no holocausto. Deixa o Pai te amarrar. Dominados por Deus. Ele vai dominar a sua mente, ele vai dominar seu pensamento, os seus sentimentos, a sua vontade. Ele vai dominar os seus sonhos, os seus projetos. Deixa ele dominar. Aleluia. Deixa Deus dominar você por completo em 2021. E você vai ver um novo tempo de Deus na face da terra. Igreja, se entrega. Isaac olha para Abraão e entende uma coisa que é muito forte para nós: o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Eu não entendia porque Deus fez aquele pedido para mim. Eu tinha investido muito alto, o que eu não tinha, que aquilo que eu tinha conquistado ainda era uma projeção. Eu comecei um projeto do cheque especial. Agora está falando de coisas no volume de milhões de reais. Eu falei para o Espírito Santo, eu entrei no carro para vir para cá, eu falei: o que é que o Senhor quer comigo? E ele me mostrava Isaac. Isaac não pergunta nada para o seu pai mais. Eles vão caminhando no caminho, intimidade, comunhão. Olha para cá, nós precisamos ensinar os nossos filhos a adorar a Deus. Eu tinha um slogan na escola bíblica dominical, um slogan que eu criei: não venha para a igreja. Aí o irmão falou: pastor Wagner, não foi o senhor que criou? Foi, porque tinha outro igual. Venha com ele.
Ensina agora é a hora da gente ensinar o nosso Isaac. Porque se o Isaac conhecia os elementos, ele sabia como é que adorava. E só tem um motivo na minha mente, do meu intelecto, para que um moleque daquele, jovem, cheio de vigor, espere ser amarrado pelo seu pai. Ele tinha entendimento do que o pai dele já tinha vivido de experiência com Deus. Isaac estava dizendo, o pedido que Deus fez, meu pai, foi estranho, mas foi Deus. Vim aqui fazer uma pergunta profética para você. Tu tem coragem de entender isso e responder, o sacrifício sou eu. Entrei no carro e Deus falou comigo, tu não me entende? Então não me pergunte. Eu vou te revelar. E chorava com as minhas meninas, a Mel já estava aqui, chorava com as minhas meninas menores no carro. Eu falei, Deus, agora eu vou ter que dar o carro, vou ter que andar a pé. Eu investi muito dinheiro. Você lembra de Davi, já estou encerrando. Você lembra de Davi, quando foram oferecer adoração, sacrifício na ira de Araúna, 2 Samuel 24. Araúna quis dar, era o mesmo Moriá, mas é outra mensagem. E Davi recebe de Araúna, toda aquela terra, pastor, que a gente teve lá, era de Araúna, o Jebuseu. E Araúna diz para Davi, meu senhor, toma aqui os bois para o holocausto, toma aqui a terra, eu te dou esse pedaço de terra. Davi diz, como é que eu vou oferecer para Deus um negócio que não me custou nada? O que é que você está disposto a entregar para viver o tempo novo de Deus na terra? Essa é a pergunta. Até onde você é capaz de ir por Ele, pelo projeto dEle. O que Deus é capaz de fazer por você, eu já sei. Mas o que você é capaz de fazer por Ele? Eu não sabia que ia acontecer uma pandemia, meu pastor ia quase morrer. E se eu tivesse milionário, aquele homem morre aqui. Já imaginou meu coração, pastor? Tu me conhece, tu sabe que eu sou um cara quebrantado. Tu me conhece, viu de menino crescendo. Imagina eu lá milionário, meu pastor morto. Sabe por que Abraão teve coragem de amarrar o seu filho, atendendo um pedido de Deus? Porque Abraão conhecia quem estava falando com ele. Aos Hebreus capítulo 11, 19, a Bíblia diz que a fé de Abraão era tão grande que até das cinzas ele sabia, ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o menino. Aleluia. Até das cinzas Deus é capaz de ressuscitar os seus sonhos. Até das cinzas Deus é capaz de ressuscitar os seus projetos. Até das cinzas Deus vai ressuscitar seu ministério nessa noite. Aleluia. Até das cinzas. Até das cinzas. Sacrifício voluntário. Doía no coração. Mas ele levantou o cutelo. Foi tão forte o que ele fez que Deus teve que bradar duas vezes. Abraão, Abraão! Ele estava decidido. Quando ele levanta o cutelo decidido, ele já tinha matado o Isaac aqui dentro. Deus quer que você mate o Isaac que está dentro de você. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer tirar o dinheiro do seu bolso, quer tirar do seu coração. Dizime e oferte, rapaz. Não arrume teologias para defender uma questão de dizimistas e ofertantes. Se você arrumar uma teologia para isso, é o Isaac que está lá. Mate esse Isaac da preguiça e venha buscar Deus nas madrugadas frias, porque você vai precisar. Esse ano você vai precisar. Fica de pé, pastor, por gentileza, meu amigo, fica de pé. Sacerdote, os obreiros, ficam de pé, por gentileza. Fica de pé.
Nós aqui não estamos engravatadinhos, bonitinhos. Nós não somos entretenedores. Nós não trabalhamos com entretenimento. Nós somos profetas, sacerdotes, ministros do altar. Esse ano a igreja vai precisar... Levanta as mãos de vocês, por gentileza, meu pastor. Esse ano a igreja como nunca na terra vai precisar dessas mãos. Você vai precisar desse ministério como nunca você imaginou na terra. É ano da entrega total, dependência total de Deus. E esses homens serão um vínculo, elo de Deus, a aliança de Deus entre eles e você. A sua casa vai ser preservada porque existem homens de Deus na terra ainda. Ainda existem sacerdotes. Os Moisés de Deus ainda estão com as mãos levantadas na terra. Aleluia. Ainda existe proteção, ainda existe guarnição. Deus ainda cuida do seu povo. Deus ainda protege, Deus ainda guarda em Israel. Aleluia. Deus ainda usa os seus profetas. Vamos ficar de pé aplaudindo o Senhor Jesus. Aleluia. A sua família vai precisar deles. Teu casamento como nunca vai precisar desses homens. No altar de Deus. Homens no altar do Senhor. Sacrifícios voluntários. Homens que rejeitam o Isaac da comida, porque tem uma geração que o ventre deles pede comida. O Deus deles é o ventre. Homens que abrem a mão da comida. Se consagrem, se santifiquem, como nunca se santificaram. A igreja vai precisar de vocês como nunca precisou. Os seus filhos vão precisar dessa unção, dessa cobertura espiritual. Muita gente vai chegar até você, bater na sua porta e dizer: eu preciso do seu pastor. Onde está a tua igreja? E sabe por que eu fico feliz? Porque a igreja ainda está na terra. Sabe por que essa geração ainda tem chance? Não é o Coronavac, não é a Pearson, não é a Oxford que tem a solução. A solução está aqui. Esse é o Moriá. Deus disse a Abraão: não mate o menino, porque agora eu sei, depois de 42 anos aproximadamente, Deus diz: agora eu sei que tu me amas acima de tudo, porque tu não negaste teu único filho, entregaste a mim. Abraão olha por trás de si e vê um carneiro preso pelo chifre, uma malha de ramos, arbustos. E aqui tem uma simbologia, não vou pregar porque não dá tempo, mas tem uma simbologia forte, mas eu quero que você entenda. Quando Isaac subiu, ele disse que Deus ia providenciar um cordeiro. Mas quando eles subiram, já tinha um carneiro. O cordeiro é um carneiro até um ano, era pequeno. Então, à medida que você vai subindo, você pensa na bênção, na vitória. Você pensa que vai ser grande, mas quando você chega lá em cima, é muito maior. Vale a pena subir o Moriá de Deus. Vale a pena subir na presença de Deus. Filha, você que está aqui, ó, nesse raio, você. É isso, levanta a sua mão. O que Deus está pedindo para você? Essa moça que levantou lá atrás. Lá de trás, meu irmão. Lá de trás. O que Deus está pedindo para você é estranho. Às vezes você fica pensando: mas por que eu? Porque o projeto que Deus tem com você é esse mesmo. Entrega, filha. Sobe o Moriá. Lá em cima vai ser maior, a vitória vai ser maior. O que você espera vai ser muito maior. Efésios 3:20 vai se cumprir na sua vida, na sua família, na sua história. Aleluia. Tu vai dizer: Deus é infinitamente poderoso para cumprir a minha vida, muito mais além daquilo que eu peço ou que eu penso. Vai ser muito maior do que você jamais imaginou, diz o Senhor. Sobe, aleluia. Remacho me candará, eu estava de trás dele, pastor. Significa que
A vitória que Abraão esperava já estava esperando ele. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não prova ninguém além daquilo que ele possa suportar. Antes, com a provação, já tem o escape. Abraão subia de um lado e o cordeiro, agora carneiro, subia do outro lado. Aleluia. Deus já preparou o escape para a igreja. Antes do coronavírus chegar, a pandemia, Deus já tinha uma porta de saída para a igreja. Aleluia. Antes da aprovação, Ele preparou o escape. Não vai precisar fechar loja, não vai falir. Você não vai perder emprego. Adora Ele, suba o Moriá, se entrega. O teu ministério não vai morrer. Deus não vai deixar ninguém matar. Deus já preparou o escape, igreja. Oramana sue candaramana gachai. Abraão imola o cordeiro, que agora é carneiro, e diz: Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Deus não apenas provê, Ele também provê num lugar. Se Abraão vai para outro lugar, você está entendendo, Deus está falando contigo. O seu Moriá é aqui. No monte do Senhor, no lugar que Deus determinou. Eu quero falar para vocês aqui num time, quero fazer uma digressão, sair um pouco da linha da mensagem. Tem gente procurando um lugar mais fácil. Porque Deus falou contigo e sangrou aqui dentro. Vai estreitar. Preciso de mais compromisso, mais fidelidade. Seleciona mais. E tu é um dos camaradas que eu conheço que mais seleciona. Deus me livre. Eu fico até com medo de não estar na tua lista. Diga comigo, o Moriá de Deus para mim. Diga assim, o Moriá de Deus para mim. Aponta o dedo para o chão, é aqui. A provisão de Deus para a sua vida é aqui. Agora tu está entendendo o que Deus está falando, né, filho? No monte do Senhor, no lugar, pastora, que Deus determinou. Não é onde você quer, é no centro da vontade. O melhor lugar para estar é no centro da vontade dele. Mesmo que seja diante de um sacrifício, que você tem que entregar o seu tudo, pastora. O que mais é precioso, o melhor lugar que tem para estar é aqui. Pastor, mas eu tenho que abrir mão do pecado no Moriá, mas é aqui. Aleluia. Eu não posso andar por aí mentindo, enganando, comprando, não pagando, mas o melhor lugar é aqui. Aleluia. Eu não posso fazer o que eu quero, tenho que se submeter a uma liderança, mas o lugar melhor que para estar é no Moriá. Você entende? Você está entendendo a palavra? Abraão olha para trás e vê aquilo que nós estamos vendo hoje, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte: na sequência do texto, a Bíblia diz: porque Abraão obedeceu. Agora, Abraão, Deus retifica, sela a aliança definitiva, dizendo para ele assim: não vai ter mais prova, você foi aprovado. Você pode descer com Isaac. Você vai voltar para casa para a vitória. Você adorou aqui, agora desce glorificando. Vai para casa adorando. E sabe o que eu acho legal? E Deus fala assim: agora em ti serão benditas não só as famílias, mas todas as nações da face da terra. Porque você me obedeceu. Deus não quer sacrifício.
Deus não quer holocausto. Deus quer que você obedeça. Agora eu entendo porque Deus mandou eu vir. Tem uma coisa que Deus sabe sobre você que você não sabe. O inferno não sabe, seus pais não sabem, ninguém sabe o que vai acontecer com você amanhã, o futuro. Deus sabe de tudo. Obedeça a Ele. A Bíblia diz que no último ato, pastor Domar, no capítulo, a Bíblia faz menção do nascimento de Rebeca. E diz assim, e Rebeca nasceu. O homem estava indo para ficar sem o filho. E Deus estava gerando a sequência histórica do processo da prosperidade da sua prole na terra. Aquela que ia ser a portadora da descendência profética extraordinária de Deus na terra. Estava nascendo enquanto o pai estava matando Isaac. Deus estava fazendo nascer. Enquanto você estava matando, Deus estava gerando. Carolina, levanta a mão, Carol, levanta, você está entendendo o que Deus está falando, né, minha filha? Levanta bem alto. Você pensa que acabou? É agora que vai ser grande. É agora que vai ser grande, que vai ser alto. Eu perguntava para Deus, como é que eu vou chegar na fé de Abraão, pastor Domar, para viver isso? Como é que nós vamos? Cheio dessas coisas que a gente tem de dúvidas, questionamentos, falhas. Eu orava na madrugada e dizia, como é que a gente vai? Porque é bonito pregar, mas como é que a gente chega nisso? Aí Jesus não viu que o cordeiro estava lá. Se você crê em Jesus, Hebreus 12:2, se você olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele gera em você uma fé ainda maior do que a de Abraão. Você não precisa ter a fé maior do que a de Abraão, você só precisa crer nele, no Cordeiro de Deus. O sacrifício de Deus agora é Jesus. E esse sacrifício semeado, quando é semeado, João, a Bíblia diz no 1:13-14, que era unigênito de Deus. Na hora, pastor, que ele foi semeado, ele era unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Mas quando ele ressurge, ressuscita, Paulo diz agora, ele é o primogênito de toda uma geração. Entrega um Isaac, Deus dá uma geração. Carol, entrega o Isaac, Deus está te dando uma geração. Deus está te dando uma geração. Deus está te dando uma geração. Deus está nos dando uma geração, pastor. Você está entendendo? É só você crer em Jesus. Não precisa matar, só crer. Você crê em Jesus? Jeová Jireh significa no literal, Deus é poderoso para fazer tudo o que for preciso fazer na vida daquele que crê. Eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse as suas mãos, nós vamos encerrar. Deus está curando agora, Deus está renovando agora, Deus está avivando agora, Deus está trabalhando profundamente. Você nunca serviu a Deus como nesse tempo você vai servir. Deus está te apurando, Deus está falando, Deus está afinando os seus ouvidos espirituais, a intimidade está chegando, aleluia. O pedido pode ser estranho, mas a voz não. O pedido pode ser estranho, mas a voz é de Deus, aleluia. Suba na oração, suba na palavra, na consagração. Esse é o tempo de você subir para viver o novo de Deus. Suba, Moriá, e deixa que Deus vai cuidar de tudo
que for preciso fazer, Ele vai fazer para cuidar de você. Suba na presença de Deus, na intimidade, na unção, na graça, na revelação, na entrega, na consagração, no jejum. Suba, igreja. Levanta a sua mão. Senhor, eu estou pregando a tua palavra aqui nessa noite. Eu estou sentindo a tua presença desde a hora que eu cheguei. O Senhor está selando pessoas aqui para um novo tempo do Senhor. A igreja está saindo agora do anonimato. A igreja está sendo arrancada de trás das malhadas. A igreja está colocando agora os pés no Moriá. E Deus está colocando a igreja agora em evidência. O mundo vai precisar de você, igreja. O mundo vai precisar da unção que você tem. O mundo vai precisar da intimidade que você tem com Deus. O mundo vai precisar de você. O teu marido vai precisar de você agora. Os teus filhos vão precisar de você agora. A tua família vai precisar de você. O teu pai vai precisar de você, a tua mãe vai precisar de você. Internauta, se liga, se conecte, escuta a voz de Deus. Pode ser estranho o pedido, mas é Ele falando contigo. Suba, Moriá, porque essa geração vai precisar de você. Igreja, suba, Moriá, porque Deus vai se manifestar como Jeová Jireh. Aleluia. Viva, sua obra viva, Senhor. O Senhor está selando vidas aqui nesta noite. O Senhor está selando projetos aqui nessa noite mais uma vez. O Senhor está fazendo coisa grande, aleluia. Tem gente falando, eu vou ficar aqui, Moriá aqui. Eu vou ficar na presença de Deus. Eu vou chamar minha família, eu vou chamar meus amigos. Eu vou atrás de alguém, aleluia. Eu vou arrebanhar mais alguém, eu vou lançar a rede em alto mar. Eu não vou ficar mais parado, eu tenho convicção. O lugar que Deus me colocou é o Moriá de Deus. Deus proverá naquele lugar, um monte de Deus proverá lá, aleluia. Eu vou fazer tudo que for necessário, eu vou deixar tudo que tiver que deixar, mas eu vou atrás do Cordeiro de Deus. Eu não quero ficar com o jumentinho, eu quero subir no sobrenatural de Deus. Eu quero ver a glória, eu quero ver o mover, eu quero fazer parte, eu quero a unção, eu quero os dons da palavra, da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Eu quero a revelação de Deus. Eu quero peça para Ele. Eu quero o dom da ciência, eu quero o dom das línguas, da variedade de língua, de interpretação de língua. Eu quero o dom poderoso da fé. Eu quero o dom de milagres, de cura, de maravilhas. Eu quero ver a glória de Deus. Deus está enchendo a igreja. Deus está na casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Abraão, Deus está aqui. Deus está enchendo a igreja. Deus está avivando a igreja. Esse é o tempo. A igreja não vai morrer agora. É apenas o ponto inicial de um maior avivamento que a história da humanidade já conheceu. Não, Isaac não vai morrer agora, pastor. É agora o tempo do maior avivamento de Deus para a humanidade. A igreja ainda está cheia, ainda tem poder na igreja, ainda tem unção na igreja, a igreja ainda tem mistério, a igreja ainda tem palavra profética. Deus ainda revela na igreja, a palavra na igreja é poderosa ainda. Deus tem gente ainda batizada com o Espírito Santo. Aqui nesse lugar Deus está batizando agora, Deus está enchendo agora, Deus está levantando profetas agora. Deus está operando Jeová Jireh para agora. Tem alguém dizendo, eu me entrego totalmente à tua vontade, eu me rendo a ti. Eu troco os meus projetos pelos teus, eu troco os meus planos pelos teus, eu troco os meus sonhos pelos teus sonhos. Eu abro a mão da minha vida, eu abro mão de tudo, mas eu quero, Senhor, meu Deus. Eu subo no local, sou só a entrega, eu sou o sacrifício sou eu, mas não abro mão da tua presença, da tua glória, do chamado, do projeto que o Senhor tem para a minha vida, meu ministério, aleluia. Eu quero fazer parte desse mover. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar de tudo. Não tenha medo. Deus vai cuidar de tudo. Está tudo preparado. Tem pessoas que Deus está curando agora da coluna, porque Deus vai contar com você subindo o Moriá. Deus está endireitando colunas, Deus está trabalhando na artrite, artrose, Deus está trabalhando nos seus joelhos, nos seus. Tu não vai parar agora, tu vai caminhar muito ainda, tu vai andar muito, aleluia. Deus está renovando você agora.
Tem alguém aí ouvindo pela internet? Tem alguém aí pondo a mão agora nas pernas, nos pés, e Deus está visitando você agora, Deus está te curando. Não é hora de você parar, é hora de subir o Moriá. Suba na unção, na presença, suba na fé, na esperança. Jeová Jireh está aqui nesse lugar, aleluia. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Atrai a presença de Deus para você. Aleluia. Esse ano eu falei com a minha família, falei com todos em casa, falei com a igreja. Quem quiser ficar embaixo com o jumentinho, fique, eu vou atrás do cordeiro. O povo já está achando que eu sou chato. Esse lugar, essa terra, esse mundo não é para nós. Nós não somos daqui, irmãos. Chegou a hora de Deus fazer a colheita. Amém. A casa está garantida. Deus não vai deixar você no relento, não. Deus já entregou. Eu não vim aqui entregar essa chave do carro da casa. Deus já entregou. Já está tudo preparado. Venha buscar de Deus como nunca você buscou. Venha entender, venha ter intimidade com Deus até o ponto de você ouvir o timbre da voz de Deus. Quando o pastor for falar contigo, você já ouviu a voz de Deus. Isso é confirmação. Quando o pastor for separar o obreiro, ele já vai estar falando: pastor, Deus já me falou. Você está entendendo? Intimidade. Você vai precisar de intimidade com Deus, porque Deus vai começar a pedir a partir de agora, desse tempo, para nós. Vai ser estranho, mas vai ser Deus. Aplauda o Senhor Jesus aí. O pedido é estranho, pastor Lindomar, mas vale a pena ouvir e responder, porque a voz é do soberano Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Onde temos que chegar, temos que chegar. Então vamos com perseverança e chegarmos a esse lugar, porque tudo está preparado por Deus. Nós temos que preparar sempre a nossa vida na obediência. Amém? Entendeu a palavra? O som hoje está péssimo, né? Mas Deus vai abençoar, nós vamos conseguir organizar isso. Vamos para a oração para os irmãos que fizeram o pedido. Vamos só mencionar os nomes aqui: Emanuel, Guilherme, pastora Daide, está no caso de receber alta amanhã. Áurea Teixeira, Marcelo Brandão, Maria Eduarda Brandão, Ronaldo Rômulo, Hilda, avó da Milena, Ellen, de Brasília, José Ferreira, amigo do Divino, Francisca e família. 11 pessoas da família estão com Covid. É por isso que tem que manter o distanciamento, irmãos, ainda na família. Pedro Henrique, Vitória Mendes, Juliana. É Juliana mesmo? É Juliana. Põe um J aí, irmão, então. Maria Terezinha, Marcos Rodolfo, Sônia Kelly, Maria Fernanda, Geraldo Siqueira, Sila, Covid, Elisa, aniversário, Dora, João Paulo, Michele, sofreu eclâmpsia e perdeu o bebê. Maria Aparecida Macedo, irmão Bruno, Patrícia Gomes, Ana Beatriz, Leovegildo, vai fazer cateterismo. Maria Isabel, diaconisa Adriele, saúde. E os irmãos que temos orado. Vamos crer, meus irmãos. Deus é ou não é o Deus dos impossíveis? E nós cremos. Vamos estender as mãos por essas pessoas. Vamos crer no agir de Deus por elas e para elas. Senhor nosso Deus e Pai,
no nome de Jesus Cristo. Colocamos estas vidas diante de Ti. Não há impossíveis para o Senhor, e aquele que crê alcança o impossível. Por isso nós nos unimos em fé e rogamos, toca em todas estas vidas agora, inclusive os pedidos de orações que estão na caixa de oração. Repreendemos o mal e confirma agora a cura, a libertação, o sarar do Senhor. Livra da Covid, livra, meu Deus, cura os infectados, opera as maravilhas, toca nessas vidas, abençoa o irmão Jair Mancreuza, o Rodrigo com salvação, Maria Inês, Manildete, garante o grande milagre, Maria de Freitas, irmão Gilberto, grande milagre, irmão Exaltino, irmão Nivaldo, Divina Ivonete, meu Deus, abençoa Rafael e família, abençoe meu pai, o esposo da irmã Sininha, com grande milagre, completa a obra. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, garante a saúde, garante o milagre sobre todos que estão pela internet, sobre todos que creem agora. Ministramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quem concorda e crê, diga glória a Deus. Eu creio e concordo em nome de Jesus. Bem, que Deus abençoe a todos, abençoe sua vida de maneira especial. Hoje na cantina teremos pastel, carne calabresa, queijo, frango com bacon. Também teremos pamonha doce, curau. Então é uma cantina muito especial. Naquela porta onde está sendo aberta ali é a nossa cantina, tá bom? Vamos terminar? Vamos levar a palavra no coração e na mente? Sim ou não? Então curva a sua cabeça, por favor. Grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja que com alegria sobe o Moriá para adorar e volta para casa com a vitória. Seja com toda a igreja até o dia eterno, na Nova Jerusalém de Deus. Que recebe, vão dizer? Amém. Tome assento, Deus abençoe. Internauta, que Deus te abençoe. Não se esqueça, muitas vezes a voz de Deus pede para nós coisas que para nós são absurdas, improváveis, coisas que Deus não deveria pedir. Mas fique atento, tenha comunhão com Deus, porque às vezes aquilo que a gente acha que não deve pedir, que Deus não deve pedir, Deus sabe que deve tirar. Então esteja atento, porque Deus quer que todos nós sejamos abençoados. Deus te abençoe e até a próxima. Glória a Deus.